Que a graça e a paz de Cristo continue reinando sobre o teu coração. Nessa série de Natal, quero compartilhar Lucas capítulo 1, versículo 38 ao 45, onde fala-se da Maria que visitou a Isabel. Uma visita muito abençoada. Vamos lá? Bíblia aberta e vamos para compartilhar juntos essa riqueza da palavra de Deus. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Veja bem que Maria, ela recebe a mensagem do anjo Gabriel de que Jesus iria nascer. Isso aconteceu um tempo depois que o mesmo anjo visita Zacarias, lá em Jerusalém. Ele volta então para a sua cidade. Isabel fica grávida um tempo antes de Maria, um tempo depois. Esse tempo entende-se que é aproximadamente 6 meses. Então agora Maria, ela gera pelo Espírito Santo a Jesus no seu ventre e ela se dispõe. Ou seja, ela vai ao encontro da sua familiar, da sua parente Isabel. Veja bem, algo tremendo para a gente meditar. Isabel recebe a visita de Deus, fica grávida de João. Maria fica grávida de Jesus. Isaías profetizou que iria vir João antes de Jesus, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, a voz do que clama no deserto. Aqui, nesse cenário, vemos duas situações acontecendo, duas famílias em contextos diferentes, uma família sendo de idade, Zacarias e Isabel, um casal prometido em casamento, com data marcada, ela virgem, e aí duas realidades, são duas partes. No ventre está João, no ventre de Isabel, no ventre de Maria está Jesus. Duas partes de um projeto divino. Você consegue ver isso? Jesus não poderia vir se João não viesse primeiro. Isso é simplesmente, para mim, maravilhoso. Ficar pensando nessas coisas de Deus, meditando na palavra, tempo com a palavra, nesses dias de Natal, nessa série sobre o Natal, falando sobre Jesus, os acontecimentos que antecederam a chegada do Messias nessa terra. Algo maravilhoso eu vejo. Deus coloca uma parte de um projeto em um lugar e a outra parte em um outro lugar. Esses dois lugares precisam se aproximar. Essas pessoas precisam de se aproximar. Maria, quando entende que sua prima está grávida também, apressadamente ela se dispõe para ir ao encontro. Eu aprendo algo tremendo aqui. Quando Deus gera no meu espírito, quando Deus coloca no meu coração um sonho, um projeto, eu tenho que entender que Ele colocou também uma parte desse projeto em alguém mais nessa terra. Eu entendo que na minha experiência de vida e do pouco conhecimento da Bíblia e como aluno de Jesus Cristo que eu tenho, que Deus nunca coloca um projeto completo em uma só pessoa. Se Ele colocou uma visão, um sonho, um desejo em teu coração, saiba também que Ele colocou isso em alguém mais. E aí nós precisamos de nos encontrar e de nos alinhar no Espírito e de entender que o teu chamado é parte do meu chamado. Minha vocação é parte da tua. E se nós nos unirmos, faremos uma grande equipe para Deus. Ministérios semelhantes, muitas vezes, traz distanciamento entre as pessoas. Eu tenho o mesmo chamado que aquele irmão, então não posso trabalhar com ele. Não. Ao contrário, nós devemos entender que Deus pode estar juntando peças do seu quebra-cabeça para realizar seu propósito nesse tempo. Assim que Maria vai apressadamente. Eu quero perguntar para você, você tem um sonho de Deus?
Você tem um projeto de Deus. Deus colocou no teu coração um chamado. Então entenda isso, que Ele colocou a outra parte em alguém. E você precisa ir a essa pessoa. Você precisa de fazer esta saudação. Você precisa de se aproximar das pessoas que têm parte dos sonhos de Deus que Ele colocou em você. Aleluia! Glória a Deus! Ela vai apressadamente para esta cidade. Ela entra na casa de Zacarias e ela saudou Isabel. Agora veja, o verso 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha só, Maria saudou a Isabel. A criança lhe estremeceu no ventre. E Maria ficou possuída do Espírito Santo. João Batista foi impactado pelo poder de Deus. Como foi esta saudação? Foi apenas uma saudação verbal? Oi, minha prima. Eu não acredito. Nem na cultura ocidental e nem na oriental se saúda apenas à distância. Ainda mais no mundo oriental, há uma aproximação, há abraço, há beijos. Assim que elas se encontram e elas se abraçam. Agora imagina duas mulheres grávidas se abraçando, uma mais avançada que a outra. Louvado seja Deus. Maria abraça Isabel e João Batista tem contato com o Messias que está no ventre de Maria. Você está entendendo isso? Consegue visualizar esta imagem? João Batista no ventre de sua mãe Isabel, Jesus no ventre de sua mãe Maria. Agora eles se aproximam através de suas mães. Este é o primeiro contato do que viria preparar o caminho do Senhor. E ali no ventre de Maria estava o Senhor. Ele veio, ele disse: depois eu não sou digno de amarrar as sandálias do meu Senhor. Eu venho primeiro, mas ele é antes de mim. João Batista, ele recebe o impacto do Messias no ventre. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus gera no nosso espírito, quando Ele nos conecta às pessoas do projeto dEle, do chamado dEle para que sejamos parte dessa equipe, algo se estremece dentro de você. Algo se estremece dentro de mim. Por quê? Porque o que está em mim é parte do que está em você. Louvado seja Deus. E somos impactados debaixo de uma ação sobrenatural do Espírito Santo para unir forças para cumprir propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. E também vemos que Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Entenda muito bem alguma coisa mais que eu quero lhe dizer. Você se é uma mulher que está esperando um bebê, entenda que tudo o que acontece no exterior, esta criança vai sentir. Ela vai ser impactada. Então ore, chame seu marido como sacerdote. Impõe as mãos no ventre, ore por essa criança, consagre ela ao Senhor, coloque louvores, pregue a palavra, recite a Bíblia para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Há religiões que fazem isso, religiões que não conhecem a Jesus, que estão cegas em seu entendimento do Evangelho, mas eles fazem isso. Há um poder nisso. Então, João foi impactado, estremeceu-se no ventre a criança, porque teve contato com a barriga da onde estava ali sendo gerado Jesus. Cuide muito bem disso. A criança em sua gestação, ela pode ser traumatizada, ela pode sentir rejeição ou ela pode sentir amor. Cuide bem disso. E Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso explica, aleluia, oh, glória ao nome do Senhor. Como Isabel sabe, sem que alguém lhe tenha dito, que o filho de Maria será o Senhor dela. Lá no versículo da frente, 43, nós podemos ler: e de onde me provém que venha visitar a mãe de meu Senhor?
Glória a Deus. Ela, cheia do Espírito Santo, ela então disse essas palavras. Mas antes, ela disse outra palavra. Ela foi possuída do Espírito Santo. E é uma coisa muito interessante que eu quero notificar. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, continua em sua plena consciência. Quando alguém está possuído por demônios, a primeira coisa que o demônio faz é tomar a mente da pessoa. Ela não sabe onde está, não sabe quem é, não sabe com quem está falando. Diferente de ser possuído do Espírito Santo, a pessoa sabe onde está, sabe com quem está falando, sabe quem é. Louvado seja Deus. Ela, possuída do Espírito Santo, disse duas coisas tremendas. A primeira, no verso 42, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Glória a Deus. Que bênção para elas, para as mulheres do Oriente, ter um bebê no ventre, para o Ocidente, para qualquer parte desse planeta. Uma criança no ventre é algo simplesmente milagroso. A experiência que uma mulher tem nisso é algo único. É algo bendito, é algo maravilhoso. Uma mulher que pode dar à luz filhos, ela é abençoada, ela é bendita. Isabel não abençoa somente a Maria. Isabel também abençoa e louva o fruto do ventre, ou seja, ao que ela depois chama de Senhor no verso 43. Que revelação, que abraço, que encontro, que experiência. E ela diz: meu Senhor, mãe de meu Senhor. Veja, um detalhe aqui. Isabel é a primeira pessoa a chamar o Messias de meu Senhor. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12:3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor Jesus. Ela confessa que Jesus é o seu Senhor. Que revelação! Foi pelo Espírito Santo, glória a Deus. Você hoje confessa que Jesus é teu Senhor? Confessa com a tua boca e crê em teu coração, o qual te leva a ações de realmente que alguém que é servo deste Senhor? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, fala sobre isso. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sabe, eu entendo que nos dias do Império Romano, todos tinham que confessar a César, o imperador, como Kyrios, o único Senhor. Ninguém mais podia chamar a outro de Curios ou de Kuros, ou alguns chamam de Kyrios, a outro nome a não ser César. O grande problema de César com os cristãos era esse, que eles chamavam a Jesus de Senhor. Eles declaravam que Jesus era o seu rei, e isso era uma tremenda afronta para o imperador. Aqui, Isabel não está temendo o império. Isabel não está temendo o mundo. Isabel não está temendo a ninguém. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, vai declarar que Jesus é seu Senhor, vai confessar com a sua boca, vai dobrar seus joelhos e declarar: Ele é o que governa a minha vida. Não é somente de palavras. Não é somente colocar um adesivo no teu carro ou na tua porta, ou o Salmo 91 aberto em cima da tua estante, mas é uma vida que demonstra que Jesus é o teu Senhor. Isabel declarou isso. Louvado seja Deus. Pois, verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Aleluia! Apenas de ouvir a saudação, ela estremece dentro dela. E esse contato, essa proximidade com o que está no ventre de Maria, com o que está no ventre de Isabel. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel abençoa Maria. Isabel diz: você é abençoada porque você acreditou.
Nisso, Maria se mostrou uma verdadeira filha de Abraão. Gênesis 15, verso 6 diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você crê no Senhor para a salvação? Crê no Senhor como o único e suficiente Salvador da tua alma, o único que tem poder para perdoar teus pecados? Maria teve essa experiência, lembra? Ela confessou a humildade da tua serva, o pecado da tua serva. Ela reconheceu a necessidade do Salvador. Isabel também. Maria, ela se torna um modelo de fé para os tempos do fim que se iniciam com o nascimento do Messias. E Isabel está dizendo para ela: bem-aventurada és tu por ter crido que há de se cumprir. Você acreditou antes de acontecer o milagre. Não foi assim com meu marido Zacarias, não foi assim com a gente, mas você acreditou. Abraão acreditou também antes de acontecer. E você também deve crer na palavra de Deus antes de acontecer qualquer coisa na tua vida. Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa palavra, concluir dizendo: Deus colocou algo dentro de você que colocou também dentro de outra pessoa, ou colocou dentro de outras pessoas. E você precisa encontrar. Se você está dentro de uma igreja local, uma comunidade cristã que pratica a palavra de Deus, tenha certeza que esse é o lugar do abraço. Este é o lugar de colocar barriga com barriga, para que o que está no teu ventre, o que está no teu espírito, o que está no teu coração, seja parte do projeto que está no coração do pastor, da liderança da igreja local. Maria se encontra com Isabel. A minha oração é que você se encontre com as pessoas que Deus tem para unir propósito, para que o nome dele seja glorificado em você. Que Deus te abençoe com essa palavra. E se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe com outros. Que Deus te abençoe.